Olá você, boa noite. Eu sou a Karina Cardoso e esse é o EBC no Ar, trazendo o universo da Empresa Brasil de Comunicação aqui, ó, para a telinha da TV Brasil. E bora começar com estreia, porque hoje tem o Cena Instrumental com um show, ó, de peso, viu? Não vou falar nada, porque quem vai falar é a Bia Aparecida, ela que conta tudo pra gente. Olá pessoal de casa, estamos gravando Cena Instrumental, programa que estreia em dezembro na programação de verão da TV Brasil. Esse programa pretende mostrar a nossa música instrumental, que é muito rica, sempre teve grandes nomes, e também vamos mostrar os novos talentos da música, como Guilherme Pimenta, que está aqui com a gente hoje, mas já passaram por aqui Léo Amoedo, Orquestra Rumpilés, Eduardo Neves, Antônio Neves, Carol Dávila e muita gente boa. O Guilherme está aqui, ele acabou de lançar o primeiro disco dele, o Catopê, e vai mostrar para a gente um pouco dessas composições e também ganhou o prêmio de melhor instrumentista com o Festival da Música da Rádio MEC, ganhou o prêmio das mãos da Deda, uma outra grande instrumentista. E conta pra gente o que a gente vai ver no seu programa. Nesse programa a gente vai ver muito choro, frevo, forró, jazz, um pouco da mistura que a gente faz aí nesse disco Catopê. Então, Guilherme, vamos ouvir Cabeludo, que foi a música com a qual você ganhou o prêmio. Vamos. Frevo gostoso. Então, gente, não perca. Cena Instrumental que vai estrear em dezembro, com essas coisas boas que a nossa música instrumental brasileira tem. Tá aí, gente, muito bacana aí, sonzeira. E agora é o seguinte, gente, a gente vai falar sobre o Trilha na História. A Isabela que faz um trabalho tão legal lá na Rádio Nacional FM, em outras rádios aqui da EBC. E hoje ela está concorrendo a um prêmio super importante lá em São Paulo, dedicado às mulheres do universo musical. Está concorrendo aí na categoria Melhor Radialista. A gente está torcendo e bora então acompanhar esse trabalho. Roda o VT. 3, 2, 1. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Vamos ouvir um resuminho dessa história? O programa, na verdade, ele já é um projeto que está na minha cabeça há mais de 10 anos. Quando eu fiz jornalismo, eu fiz um intercâmbio. Aí eu estudei na França. E eu ouvia muito rádio. E eu ouvia muitos programas de história. Eu falava, que legal, isso podia ser feito no Brasil, né? Eu ainda pensava assim, poxa, a gente tem uma música tão rica, podia misturar. Tem 3 anos que eu tive a oportunidade de colocar esse projeto em prática. Eu faço o programa basicamente sozinha, né? Então eu tenho uma rotina de leitura, de pesquisa muito pesada. Muitas coisas eu recebo, tem editoras que me mandam livros, né? Lançamentos, então eu costumo prestigiar os escritores, eu leio os livros. E aí, bom, tem essa pesquisa de conteúdo, depois eu faço uma pesquisa de música, que pode ser uma música sobre o tema, ou uma música daquela época, ou às vezes eu faço, quando eu não consigo muito, assim, eu faço uma brincadeira, fica uma coisa meio lúdica. Eu gosto muito de programas biográficos, né? Fiz programas sobre grandes nomes da música brasileira, por exemplo, Tim Maia, Elis Regina, ou personagens muito interessantes da nossa história, tipo Padre Cícero, ou personagens da nossa política, tipo Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas também sobre grandes movimentos da história, né? Por exemplo, 1968. Quando você junta com música, cara, aí fica fantástico, porque a história não é história social e política só. A história é de tudo, a história da arte, a história da música, a história das ferramentas, a história da ciência, a história do jornalismo, a história, todos nós temos história, conjuntamente e unicamente também. Todo tipo de música conta sobre o seu período. É a trilha sonora das nossas vidas. A música não é só entretenimento, a música, a gente diz que não é só arte, mas claro que não, a arte também envolve política, economia e tudo mais, mas a música não é um fenômeno só estético. Se você agrega conteúdo, você contextualiza, aquilo agrega um valor imenso para a história, para o ouvinte e para a programação da rádio, com certeza.
Tá aí, gente, trabalho muito legal e vamos seguir, conhecer agora o Brasil em Pauta. O Paulo La Sálvia é quem vai contar pra gente. Vamos lá? O Brasil em Pauta é um programa de entrevistas. Ele surgiu em abril deste ano, na primeira reestruturação da programação da Empresa Brasil de Comunicação. E ele tem como meta principal trazer as autoridades aqui aos estúdios da EBC para esclarecerem dúvidas da população sobre diferentes programas, projetos, ações dessas diversas áreas que envolvem o governo federal, considerando ministérios, empresas públicas. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Outra característica central do Brasil em Pauta é que essas autoridades, quando vieram aqui ao programa, responderam às perguntas da população, do público nas ruas. Ou seja, o Brasil em Pauta, além de estabelecer essa relação entre a Empresa Brasil de Comunicação e o governo federal, e com uma gestão responsável, foram possíveis de serem finalizadas, terminadas e trazer o benefício. Também quer estabelecer uma relação, também quer aproximar a população, o público em geral, do governo federal a partir dessas ações, programas e projetos que são muitas vezes, na maior parte das vezes, elaborada pelo governo federal justamente para a população brasileira, que é o público receptor dessas políticas públicas. Uma outra característica interessante do Brasil em Pauta é que ele é um programa de entrevistas e, na minha visão, diferentemente de outros programas de entrevistas que existem no Brasil, não é um programa de entrevistas que mescla jornalismo com entretenimento. É um programa de entrevistas que trabalha preponderantemente com o jornalismo, estabelecendo uma relação direta entre as autoridades, o governo federal e a população, o público brasileiro. E é hora da gente abrir o nosso baú para celebrar uma data muito importante. Linei, diz aí. Olá, Karina. Oi para você que acompanha o EBC no ar. Em nosso baú de hoje, o programa especial. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, data instituída em 1992 pelas Nações Unidas. E aqui, na TV Brasil, desde 2004, ainda pela extinta TVE do Rio de Janeiro, a gente tem o programa especial, uma série dedicada à inclusão social de pessoas com deficiência. A atração conta com Libras, língua brasileira de sinais, legenda e audiodescrição e é apresentada por Juliana Oliveira e Fernanda Honorato. Vasculhando o baú da EBC, resgatamos o primeiro episódio da série. A primeira reportagem apresentada no programa trazia a Ortomóvel, uma cadeira de rodas não motorizada que permitia ao usuário andar de pé ou sentado com um simples movimento. Uma inovação especial para pessoas com lesão medular naquele momento. Vamos conferir? Você já imaginou ficar de pé e se movimentar numa cadeira de rodas? A Tabata conta pra gente como é essa experiência. Primeiro que eu fiquei um mês só deitada e depois sentada eu fiquei mais um ano só sentada. A primeira vez que eu fiquei de pé foi até que emocionante, né? Pô, a gente acha que nunca mais vai poder ficar em pé. Não só estar de pé, mas poder se locomover em pé. Isso é o máximo. Porque já tem um monte de cadeira aí que fica de pé, mas você não sai do lugar. Para andar você tem que sentar, né? Eu vou andando de pé e vou embora. O Hospital Sara Kubitschek investe nesse sonho. Saiba mais sobre o assunto com a doutora Lúcia Braga. O sonho de ver uma pessoa que teve uma lesão medular se locomovendo em pé, eu acho que é um sonho muito antigo de todo mundo que trabalha na reabilitação e de todas as pessoas que um dia tiveram uma lesão medular ou um outro tipo de lesão que as impediu de ficar em pé. Então, juntos, a equipe de projetos e a equipe médica, a gente começou a idealizar esse sonho e foi aperfeiçoando. Chegamos no ortomóvel. O ortomóvel permite que a pessoa passe com um movimento muito simples da posição sentada para de pé. Que bacana, né? A gente por aqui continua divulgando ações como essa. O programa especial vai ao ar todos os sábados, 12h30, na TV Brasil. E tem programa especial também em nosso aplicativo, o EBC Play. Confere lá.
Karina, é com você. Muito legal, Linei. Ó, já que hoje, né, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, eu convidei a repórter Carla Maia, que está aqui comigo. A Carla é um grande exemplo. Ela é repórter aqui da TV Brasil. Já cobriu Paralimpíadas o quê? Lá no Rio de Janeiro, em Londres. Parapan no Canadá. Parapan no Canadá. E aí? E agora fui no Parapan de Lima, no Peru, mas não foi como jornalista, como atleta. Porque você também faz tênis de mesa, né? Você concorreu nessa modalidade. Eu jogo tênis de mesa e foi uma experiência muito difícil, mas foi um desafio bacana. E eu fiquei muito orgulhosa de mim de ter dado conta, né? Em Londres, a primeira vez que eu fui, eu não tinha credencial para cobrir assim, exatamente os jogos em si. Eu fiz várias matérias fora e foi muito bacana porque eu fui no hospital onde o médico que instituiu, né, o esporte paralímpico depois da Segunda Guerra Mundial trabalhou lá com os lesionados após a Segunda Guerra, então que deu origem, né, aos Jogos Paralímpicos. Então foi muito interessante, as pessoas gostaram muito das matérias, os táxis, né, os black cabs lá de Londres que tinham rampa até para cadeira de rodas e era uma novidade naquela época, né? Que legal, Carla. Você vê assim, né? No seu trabalho você tem se destacado, né? É uma superação também, né? Você se descobriu tetraplégica aos 17 anos, né? Depois de um acidente. Eu tive um sangramento espontâneo na medula com 17 anos e aí fiquei tetraplégica. Foi difícil no começo, com certeza, mas com o apoio da família, apoio de Deus, enfim, apoio das pessoas que me amavam ali, eu consegui me recuperar, estudar, né? Terminei o segundo grau no hospital, fiz o vestibular todo oral, na época eu não conseguia nem escrever e hoje estou aí cobrindo, né? Parapan do Canadá, foi também um orgulho para mim, porque eu fazia matéria para rádio, para agência, VTs para TV. Multitarefa, né, Carla? Nossa, aquela vez eu falei assim, eu queria provar para mim que eu dava conta, né? Depois que eu provei para mim que dava conta, eu fiquei feliz. Assim, aí você provou para todo mundo, porque a repórter, ela é dançarina, ela, enfim, já fez de tudo um pouco, é atleta. Carla, obrigada, viu? Parabéns aí por ser esse exemplo pra gente. Obrigada. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Você de casa aí vai ficar com música, porque, ó, pra já entrar no clima do Verão Show, vem aí o cena instrumental que a gente comentou com Thierry Slate e a orquestra Rumpilés. Até amanhã no EBC no Ar. Tchau. Tchau.